Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu estou aqui para trazer uma palavra para que juntos possamos meditar na palavra do Senhor. O nosso devocional de hoje tem como tema a verdadeira adoração. E antes de nós entrarmos nesse texto, deixa eu fazer aquele convite a todos aqueles que ainda não são inscritos em nosso canal, mas que já nos assistem ou que estão visitando pela primeira vez, para que você possa se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação e, claro, que a todos vocês que estão nos assistindo, para que você deixe o seu like, o seu joinha e apoie o nosso canal para que a nossa mensagem alcance mais e mais pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Amém? E se você está precisando de oração, deixe o seu pedido de oração nas mensagens do vídeo, que eu e a pastora Rita estaremos orando por vocês. Amém? Como eu disse, o nosso tema hoje é a verdadeira adoração. Eu separei um texto especial para isso, que está lá no livro de João, capítulo 4, verso 23 e 24, e diz assim: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos, quando nós falamos em adoração a Deus, existe uma confusão muitas vezes, onde as pessoas acham, por exemplo, assim: se eu leio a Bíblia, estou adorando a Deus. Se eu oro, estou adorando a Deus. Se eu vou à igreja, estou adorando a Deus. As pessoas confundem o verdadeiro sentido da palavra adoração. Você muitas vezes pode estar lendo a palavra de Deus, fazendo um devocional como esse, você pode estar indo à igreja, você pode estar fazendo muitas coisas, orando, investindo horas em oração, mas mesmo você estando orando e fazendo todas essas coisas, muitas vezes você não está fazendo aquilo que é fundamental dentro do cristianismo. E o que é? A adoração. A adoração é a reverência àquele que nos criou, àquele que tem cuidado de nós, é engrandecer, dar honra àquele que é de direito. Quando nós falamos em adoração, nós estamos falando, queridos, de um momento, de um ato em que nós deixamos de lado o nosso eu, o meu desejo, as minhas preocupações, os meus anseios, os meus medos, e me declaro ao Senhor e engrandeço ao Senhor. É muito importante que nós possamos entender essa diferença entre orar, ler a palavra, ir à igreja e adorar. Adoração, você pode adorar a Deus com cânticos. Sim, você pode adorar a Deus com cânticos. Muitos, se nós olharmos os livros de Salmos, os capítulos, muitos desses capítulos de Salmos são cânticos de adoração ao Senhor. Mas é importante também que nós entendamos que quando a gente fala em cantar louvores, nós não estamos falando de qualquer louvor. Nós estamos falando de um louvor extremamente cristocêntrico, onde o objetivo é engrandecer e adorar a Deus, não egocêntrico, onde massageia o meu ego. E é isso que eu tenho que interpretar e entender. Quando eu adoro a Deus, queridos, eu estou fazendo aquilo que é natural. Quando a Bíblia fala, igual nesse texto,
Adorar a Deus em espírito e em verdade é você tomar sua posição natural de uma criatura, de um ser filho de Deus, que adora espontaneamente ao Senhor. Não é algo obrigado, não é algo penoso, pesado, pelo contrário, ele é algo extremamente tranquilo, voluntário. Quando nós olhamos, por exemplo, queridos, nós voltamos um pouquinho à nossa Bíblia, e nós vamos lá no livro de Isaías, capítulo 6, o profeta Isaías, quando ele recebe o seu chamado, ele consegue ter uma visão muito surpreendente. Ele diz que ele via a presença de Deus enchia o templo e que acima dele estavam os serafins, aonde eles tinham 6 asas e eles com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés e com 2 eles voavam. E eles proclamavam, ou seja, eles declaravam, eles adoravam, eles cantavam ao Senhor, eles louvavam ao Senhor. E o profeta Isaías teve esse privilégio de ver os anjos proclamando uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Então, aqui nós temos um exemplo muito clássico de louvor e de adoração ao Senhor. Quando nós olhamos para algumas igrejas mais tradicionais, por exemplo, como a Assembleia de Deus, é muito comum você ver pessoas sempre dando glória, dando aleluia. Por quê? Porque a sua cultura foi de exaltar a Deus com o seu glória, com o seu aleluia. Mas claro que não somente isso. Você pode aumentar isso daí em uma grande proporção, com louvores, trazendo ali todas as qualidades de Deus que você tem e exaltar Ele. Quando nós olhamos também, por exemplo, no livro de Salmos, o Salmo 150, nós vamos ver ali um exemplo muito típico de adoração através do louvor. Olha só, ele é um capítulo, vamos dizer assim, né? Porque Salmo a gente não fala que é capítulo, mas ele é bem curtinho, o Salmo 150 é bem curtinho, e ele fala assim, ó, ele começa assim: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressoantes. Tudo que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Você entendeu? Aqui tirou todo o seu eu, o seu egocentrismo, para você exaltar ao Senhor. Mas você pode estar se perguntando assim: mas pastor, e as minhas preocupações e os meus anseios, quando que eu coloco? Você pode colocar no seu momento de oração. Vamos supor que você tire 10 minutos para orar. Tá? Claro que você deve tirar muito mais, mas estou citando um exemplo. 10 minutos para orar. Você pode começar adorando ao Senhor, investir seus 5, 6, 7 minutos em adoração e depois você colocar ali diante do Senhor todo o seu pedido, seu anseio, seus medos ao Senhor. Entenda que quando você adora o Senhor, você chama a atenção de Deus para você, para o local que você está. A adoração, ele muda a atmosfera do ambiente. Sabe aquele ambiente pesado? Aquele ambiente muitas vezes que parece que traz escuridão? Quando você adora a Deus, aquele ambiente toma uma outra atmosfera. Ele muda a atmosfera daquele ambiente.
Você não precisa adorar a Deus gritando, se esgoelando. Não, você pode estar no seu trabalho e simplesmente ali, você e Deus falando baixinho. Glória ao teu nome, nós eu te louvo, eu te adoro, eu te exalto. Você pode adorar a Deus e mudar a atmosfera muitas vezes do seu trabalho, da sua casa, do seu quarto, da sua igreja. Você pode mudar essa atmosfera. Basta que você possa entender que a nossa essência como filhos de Deus é adorar. Todas as coisas que Deus criou foi para a honra e a glória e para o louvor dele. E nós fazemos parte disso. Então nós temos que adorar ao Senhor. Amém? Eu quero poder estar orando por você nesse momento e consagrando esse dia ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença, nós te exaltamos, nós te adoramos, nós te rendemos louvor, nós te rendemos honra e nós nos colocamos diante do Senhor para declarar que o Senhor é o nosso Deus, que só o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é maravilhoso, Deus eterno, Senhor dos exércitos, o nosso Deus de provisão, o Deus Todo-Poderoso da nossa vida. É a Ti, Senhor, que nós nos colocamos em oração para poder consagrar esse dia dentro desse devocional, consagrar ao Senhor, adorar ao Senhor e entregar diante do Senhor também todos os nossos afazeres desse dia, todas as nossas preocupações e anseios, e pedir que o Senhor venha trazer a proteção sobre as nossas vidas, que as mãos poderosas do Senhor estejam sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos, sobre o nosso casamento, Pai. E que tudo, Pai, seja sempre para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome. Amém e graças a Deus.